Olá, muito boa tarde. Começa aqui mais um Bola na Área. E vamos que vamos, hoje com as feras, Eduardo Panzi, 98 Esportes. Prazer ter você aqui mais uma vez. Tudo bem, Pérez? Prazer é meu. Papai tá bem? Tranquilo? Bem, graças a Deus, tudo certo. Um dia foi lá na rádio, me deu uma entrevista lá. Foi, de vez em quando a gente chama ele pra lá pra contar as histórias. Pois é, quem não sabe quem é o pai. Quem é seu pai realmente? Afonso Alberto, Afonso conhecido Alberto. como Papai. Gente boa demais. Meu vizinho ali do Gutierrez, ali, região Isso. ali, tá bom? Ele também, Som Salvador. Boa tarde, Som Salvador. Boa tarde, hein? Prazer em revê-lo aqui. Gostei, mas apareci. Pois é. Mas você sabe que sua presença aqui é muito pedida, já te falei no programa Obrigado. passado. Então, agradeço, você pessoal. vai ficando aí, vai chutando a canela de todo mundo Mas aí. tem que mandar um abraço também pro meu amigo Afonso Alberto. Uma pessoa, um amigo que, aquele que chega, na hora que você precisa, ele aparece. Isso é que é Já importante. aconteceu. Isso é que é importante. Sempre falo, todo precisa de alguém, chama o Som. O Som tá aí, agora chama o Afonso Alberto também. Bom, eu começo o programa convocando a torcida do Atlético, né? Vai lá no Twitter do Bola na Área, correndo, meu filho. BA Alterosa, tá ok? Tem sorteio de pares de ingressos, tá vendo aqui, ó? Pra você assistir amanhã a partida entre Atlético e Fortaleza, às 4 horas da tarde, no Independência. Você vai lá, retuita o post oficial usando a hashtag Bola na Área e entra no sorteio. Fácil, fácil, fácil assim. Depois é só esperar que o nosso estagiário poderoso, está aqui sentadinho de castigo aqui hoje, ele entre em contato com os ganhadores e informa como proceder para resgatar os ingressos, tá ok? Boa sorte para você então. Vamos lá então, Copa do Brasil, muito o que falar, né? Deu Cruzeiro na vaga para a semifinal. O que dizer ainda desse clássico? Lições, surpresas, Panzi. Pérez, lições para os dois, né? Para os dois times. Eu acho que o Atlético, ele poderia ter saído pior do que saiu, muito em função do primeiro jogo, quando o Cruzeiro foi melhor, fez o 3-0. E a classificação, ela veio no primeiro jogo, ela aconteceu no primeiro jogo. O Cruzeiro errou menos no confronto. O Cruzeiro foi melhor na primeira partida, quando fez o 3-0. O Atlético foi melhor na segunda partida, quando fez o 2-0. Mas avançou quem errou menos, e avançou o Cruzeiro. Eu disse que o Atlético poderia ter saído pior desse confronto, muito em função da primeira partida, daquele 3-0 contra. O Atlético mas jogou acovardou bem na primeira partida? Essa é a grande verdade? Eu não vou dizer que acovardou, Jogou errado. Pérez. Eu acho que entrou em campo para jogar um jogo normal quando era uma decisão. O Cruzeiro entrou para disputar um mata-mata. O Atlético entrou para jogar um jogo qualquer. E matou na hora certa também, né? Falhou, gol. Falhou, gol. Falhou, gol. O futebol é isso mesmo. É a cara do Cruzeiro. O Cruzeiro do Mano Menezes é moldado para esse tipo de competição. E avançou, teve sucesso mais uma vez, já está numa semifinal outra vez de Copa do Brasil. E mata-mata, você tem que errar pouco. É aquela frase antiga, né? Final não se joga, se vence. Mata-mata é a mesma coisa. E o Cruzeiro, ele liquidou a questão na primeira partida e depois administrou. Passou um sufoco no segundo jogo, mas soube jogar com o regulamento. Eu acho que o Atlético acreditou muito que a crise do Cruzeiro iria entrar em campo. O Atlético entrou, estão em crise, vão entrar sem rumo, preocupados e tal, e não foi isso. O Mano soube liderar, soube brindar o time e entrou e aí resolveu o problema. E esse lance aí, Som? Você tinha conversado comigo. Essa história desse lance aí no segundo jogo, tem coisa que a gente às vezes incomoda um dos lados, né? Porque quando é Atlético e Cruzeiro, sempre alguém se ofende. Eu acho que o Pedro Rocha deveria ter levado o cartão vermelho, desnecessário o que ele fez ali, e acho que isso é o retrato do jogador brasileiro, que não está preparado para ser profissional num momento como esse. Fez o gol, vai comemorar ou com a sua torcida ou com o seu time. Tem briga até Mas de tem Copa? que ser o super-herói que vai lá e mostra a camisa. Tomou o amarelo, ficou barato. Vai o David, que está precisando mostrar serviço, entra na confusão. Quer dizer, um negócio desnecessário. E o pior, né? Que depois o gol não valeu. Não valeu. Eu estou dizendo isso aqui porque eu sempre fui contra esse negócio de jogador faz gol e manda a torcida calar a boca. Eu não gosto. É negócio de jogador que entra em campo e fica fazendo gestos para a torcida aplaudir. Eu acho isso uma idiotice. Tem que jogar bola. E nesse jogo isso ficou evidente. O cara faz um gol daquele e vai lá tirar a camisa e mostrar. Para que isso? Agora, Isso acontece muito. Agora, depois a gente fica aqui discutindo por que o Neymar é mimado, por que o jogador tal é mimado. Eles fazem isso. E não tem um treinador, não tem um diretor para chegar e falar, peraí, não faça isso. Como se esse clássico fosse o último, né? Acabou, não vai ter mais. Dia 4 tem mais. Pois é.
Até o diretor chamando a atenção aqui, porque ele falou o seguinte, uma coisa interessante mesmo. Tem muitas vezes a gente vê o jogador do Cruzeiro provocando o jogador do Atlético. Né? Você vê aí o Pedro Rocha, tem aí também o Thiago Neves que provocou, aquela coisa, Você não vê o Atlético fazendo isso? Vê, o Luan é um que provoca também. O Luan provoca, né? O Tardelli Luan gosta de provocar, muito. o Tardelli provocava. A gente até discutiu isso essa semana na rádio. Existem alguns jogadores que são até maiores que todos esses, que têm o respeito das duas torcidas. O Alex, ele encontra com qualquer atleticano, ele vai ter o respeito do torcedor atleticano. O Vitor não mexe com o torcedor de adversário, o Fábio não mexe com o torcedor adversário, o Leonardo Silva, que são jogadores enormes, importantíssimos nas histórias tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, e tem o respeito do torcedor adversário. Agora tem jogador que prefere zoar, fazer papel de torcedor, e aí ele acaba perdendo o respeito do torcedor adversário. Passou um lance aqui só. Tem uma coisa, entre um jogador e o outro, tudo bem, é um problema deles. Agora, quando o jogador começa a mexer com a torcida, ele corre um risco. Depois não reclama. Já teve caso, depois o cara tem que pedir desculpa aí, gravar vídeo e não sei o quê. Pois é, um lance me chamou a atenção, eu tinha conversado com você sobre isso. Você falou o seguinte, o time do Atlético era muito tranquilo. Aí, de repente, olha, esse lance aí, ó. O que você tem a dizer desse lance aí? O Jair chegou lá e peitou o Fred, aquela coisa toda? Não, eu acho o seguinte, no caso, não foi nesse lance, não. Foi nesse lance aí, não? Esse é o do gol. O caso do gol, né? O caso do Jair com o Fred... Logo aí na sequência, a gente vai ver. Um esbarrou para o outro, esbarrou para cá. Só que fica parecendo, às vezes, que o jogador do Atlético é aquele que sai de fininho. E no caso do Jair não foi. Peitou para cá, peitou para lá. O Miltinho já separou. Aí já separou, pronto, acabou. Porque o Atlético agora está começando a... Mas eu vou esclarecer aqui. Por favor, tem jogador que chega numa idade que ele acha que entra em campo com a experiência e que ele pode conduzir, provocando, criando caso. O Fred está nessa fase. Então esbarrou nele. Só que na bola mesmo ele não fez nada. Não é isso que eu estou falando, Som. Você não foge da raia, não. Eu perguntei uma coisa bem específica. Você falava que o time do Atlético era um time leve, que não pegava ninguém. Não, agora o Jair está provando que está pegando, é isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Diga. Eu acho que todo time tem que ter essa disposição de encarar. O Atlético não tinha? Não tinha. O Atlético perdia e saía abraçando o adversário, todo feliz. Sabe? Então é preciso ter... Eu não estou dizendo que tenha que bater no adversário, dar soco no adversário. Mas você tem que sentir o jogo. Peraí, eu sou do lado de cá, ele é do lado de lá. O jogador ele tem que se indignar às vezes, né? Tem que sentir uma derrota, tem que sentir uma dificuldade no jogo. O jogador que fica alheio a tudo, né, Som? Aceita tudo, aceita uma derrota, é normal no futebol, ou então uma provocação. Acho que essa questão aí do Fred com o Jair, isso faz parte de clássico, né? Desde que Atlético e Cruzeiro é Atlético e Cruzeiro, a gente já viu Nelinho correndo com o banquinho na mão atrás de jogador na década de 80. Enfim, com Éder. Com Éder. Isso faz parte. A provocação com torcedora que eu acho que é passar do limite. Igual o Som falou, agora jogador com jogador... Isso acontece ali na hora que o clássico está quente, os ânimos estão Depois sai quentes. todo mundo para um churrasco. Depois agora, você quer ver um bom exemplo? O Dedé, enquanto o jogo está rolando, ele briga o tempo todo, ele chega junto, ele defende. Acabou o jogo, você vê, ele vai lá, cumprimenta os adversários e sai, mas com seriedade. E foi para torcer um Cruzeiro lá em cima, inclusive. Pois então é o seguinte, isso, é profissionalismo. Tem o respeito do torcedor adversário. Tem o respeito. É verdade. Agora, e os semifinalistas, hein? Atlético fora, tá aí. O Milionário Zé Rico também saíram, né? O Milionário, que é o Palmeiras, Zé Rico, que é o Flamengo. Vamos ver os duelos, então, aí. Ficaram assim, ó. Então tá aí, jogos de ida dia 7 de agosto, de volta dia 14, Grêmio e Atlético Paranaense. O Atlético também passou na Bacia das Almas ali, viu? Minha opinião, acho que deu uma sorte tremenda. Mas olha que passar pelo Flamengo... O favoritismo do Flamengo. Passar pelo Flamengo, no Maracanã, com 70 mil pessoas. E o Flamengo errou muito gol, viu? Mas faz parte do jogo? Claro que faz parte do jogo. Aí vai encarar o Grêmio. Aposta em alguém aí, Panzi? Aposto no Grêmio. Não é o bolão varziano, não. Palpite. Palpite faz parte do futebol também. Eu apostaria no Grêmio. Acho o aí tem o Cruzeiro contra o Internacional. Aí eu pergunto para vocês. Minha opinião. Esse Internacional que ele eliminou o Verdão, ele não estaria mais nivelado com o Cruzeiro? Eu acho que o Palmeiras seria mais complicado, por aí? Não, eu acho que o Inter é melhor do que o Atlético. O Cruzeiro vai enfrentar um adversário pior em termos de dificuldade.
E quando a gente fala que o Palmeiras é melhor que o Inter, é complicado, né? Porque o Inter eliminou o Palmeiras em 2 jogos equilibradíssimos. O Inter é um time que eu acho mais organizado que o Palmeiras. O Palmeiras tem peças melhores, é um elenco mais rico, mais recheado, mas eu acho o time do Inter mais organizado. Agora, o Cruzeiro ele tem vivido a Copa do Brasil nos últimos anos, né? Tem vivido essas fases, o mata-mata, o tipo de competição diferente. Acho que isso pesa muito. Pesou no Clássico e pode pesar nesse confronto Cruzeiro e Inter. Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte, e acho que o Cruzeiro precisa ficar atento, é que o Clássico é um hiato, é um jogo completamente fora do padrão normal. E agora, contra o Internacional, é uma outra situação. O simples fato de ser Atlético e Cruzeiro já bota uma pilha nas 2 equipes, o cara já dá um pouquinho mais de sangue em campo. Então tem que continuar jogando desse jeito, porque o Cruzeiro, no segundo jogo, não foi bem, não. E nem contra o Botafogo. Pois é, não foi bem, não. Então precisa tomar cuidado. Abriu o olho, né? O Helman está fazendo um bom trabalho lá. Ótimo. O Helman, né? Está surpreendendo. E mesmo assim, daí questionado. Que engraçado o futebol. Futebol brasileiro, né, Pérez? O Mano é questionado, o Odair Helman é questionado. O Renato Gaúcho. O Renato, todo mundo é questionado. Impressionante. Agora, todo treinador é interino no Brasil. Exatamente. Agora, o D'Alessandro está suspenso. Né? Está suspenso. Foi expulso. E foi suspenso porque é chato. Não, pelo amor de Deus, o cara vai atrás... Chato, não. Pega todo o jogo dele, ele tem que encher a paciência de alguém em campo. Então, dessa vez, o juiz escorregou e ele pagou o pato. Ainda bem que pagou, né? Fica melhor pro Cruzeiro. Vai pegar o Internacional, pelo menos a primeira partida sem ele aí. Agora eu vou falar para você. Nos tempos atuais, você tem de se ligar. Então, eu te digo, fique por dentro do que acontece em Minas Gerais e no mundo através de um jornalismo de verdade, meu filho, premiado internacionalmente. E um dos 4 veículos brasileiros integrantes aí de um projeto do Google para impulsionar assinaturas digitais. É o aplicativo que eu tenho aqui, ó. tá vendo? Ó, Estado de Minas, está aqui para você, ó. Beleza. Anote aí os principais recursos desse aplicativo. Em tempo real, as notícias que são produzidas pela nossa redação. Leia à noite, adicionando o modo noturno para garantir mais conforto e não prejudicar o seu sono. E mais, hein? O aplicativo notifica quando o modo noturno já pode ser acionado. Configure o tamanho da fonte para uma leitura mais agradável, tranquila, né? Salve as matérias para depois lê-las e elas ficam, inclusive, armazenadas no seu perfil, tá bom? Tranquilo, na hora que você quiser, você vai lá, clicou, leu, acabou. Busque os conteúdos de acordo com os seus colunistas favoritos. E eu tenho um deles aqui, agora presente aqui, Som Salvador, colunista que bate um bolão de primeira. Parabéns. Muito obrigado. Trabalho no Estado de Minas. Obrigado. Está lá no aplicativo também, né, Som? Com a ajuda da equipe lá dos esportes, que eles corrigem, eu escrevo tudo errado, eles vão lá e corrigem para mim. Então, aí fica tudo certinho. O importante é a ideia. Esse é o trabalho em equipe, não, mas exatamente. É o seguinte, na verdade, os colunistas e os blogueiros lá, a gente faz parte de uma equipe, né? Então todo mundo não é um bando, né? Como você é uma equipe. E a equipe trabalha junto com um objetivo, então. Você ainda recebe, olha só, as notificações das principais notícias. Você pode compartilhar as notícias através da sua plataforma de preferência. E tem mais ainda, hein? Temas atuais diversificados e interessantes, informação e entretenimento. Tudo isso no Estado de Minas, esse aplicativo feito especialmente para você. Vamos lá, voltando a falar agora, Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada começou hoje com Vasco e Fluminense, o jogo que terminou agora há pouco, às 5 da tarde tem Mineiro em campo, hein? E vai ser lá na Boa Terra. Tá aí, ó. Aí, ó, cadê? Tá aí, ó. É o Bahia. Bahia e Cruzeiro. 5 horas da tarde hoje, jogo bom pro Cruzeiro, hein? Mas vai com time reserva, né, Pérez? Pelo vai ver até as informações daqui a durante a semana. E engraçado que contra o Botafogo ele disse que colocou a força máxima por conta da posição na tabela, que não podia se dar ao luxo. E depois? Mas agora ele acabou. Mas não tem como escapar, né? A viagem para Salvador, depois ele tem que viajar para Buenos Aires, a distância já aumenta, o jogo logo na terça. E o Cruzeiro, o objetivo principal do Cruzeiro na temporada é a Copa Libertadores, né? Então, para esse jogo, eu acho que não tem como discordar do Mano Menezes, não. Agora, se a gente elogia tanto o elenco do Cruzeiro, fala que é um elenco tão equilibrado, dá para cobrar também que o Cruzeiro faça pelo menos um bom jogo diante do Bahia e tente pontuar lá em Salvador. O Cruzeiro não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, mas nesse momento
eu acho que o foco tem que ser realmente o River Plate. Ô, Panzi, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Todo mundo elogia o elenco do Cruzeiro, que é um dos melhores do Brasil, mas eu tô achando que tem pouca cobrança em cima deles, porque ele não está correspondendo. Em campo não está Piorou acontecendo. um pouco, né? Muito Algumas saídas. pouco. Saiu o Rafinha, saiu o Lucas Silva, o Mesmo Edilson assim, mas o machucado, elenco, né? Saiu o Raniel. Você tem lá um Fred, que dá o luxo de deixar um Fred no banco. Por um isso que eu Sassá acho que a gente jogando. tem que cobrar. Por Não mais é? que seja um time reserva, a cobrança tem que ser feita, porque são reservas de qualidade, são reservas que jogariam até de titular em alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro. Então não é porque é um time reserva que está indo para Salvador que a gente vai deixar de cobrar. E o Cruzeiro tem que estar atento, porque ele está na zona do rebaixamento. Hoje o campeonato está no início, mas até quando, né? Então é preciso que o time comece a pontuar no Campeonato Brasileiro, faça as pazes com a vitória, porque não dá para um elenco tão caro, um elenco tão qualificado, como a gente já elogia desde o início do ano, ficar rondando ali zona de rebaixamento. Eu acho que o time reserva do Cruzeiro, ele vai mais inteiro. A gente viu outro dia o Thiago Neves contundido no banco, o Ariel Cabral contundido. Já o time reserva é aquela história. Os caras precisam cavar um lugar no time de cima. Outro dia isso aconteceu com o Atlético, foi enfrentar a Chapecoense e conseguiu o resultado lá. E alguns jogadores cavaram um lugar no time. Então, é a oportunidade que esse pessoal tem. Tem que ser visto assim. E é uma oportunidade também de cobrar desse pessoal. Falar, peraí, vai ficar só no banco? Só com o nome? Não, aí não dá. Então, aí fica fácil. Acho que agora, pega um Bahia que foi desclassificado Mas da tá bem, Copa, né, e que está muito bem treinado pelo Roger Machado. Então, é um jogo difícil. Mas aquela história, se o time B do Cruzeiro adotar o mesmo sistema do time A, aquela história de fechar, esperar e partir para cima, tem chance de voltar com uma vitória. Pois é, e hoje à noite tem mais 3 jogos. Vamos conferir comigo aí, vamos lá. 3 jogos hoje à noite, sabadão, Internacional e Grêmio, clássico local. Esse é Deve bom. os dois com time reserva. Também, né? Tem interesse aí. Antigamente a gente chamava de cascudão. Mas ainda assim sai faísca. Segundo quadro. Já jogou no segundo quadro, Panzi? Não. Nunca jogou? Sempre jogou no primeiro? Tu sai bom de bola, hein? Eu só jogava no segundão. Aí quebrava um lateral lá, põe o pé Eu aí cavo no meu primeiro. lugarzinho no primeiro. Cascudão, esfria-sol. Rui! Hein? Não é bom não, não é bom não. Vamos lá, Ceará e Palmeiras. Esse aí tá mais Palmeiras. Né? 7 horas da noite também, no Castelão tá bem mais Palmeiras. Palmeiras é outro também que tá mordido, né? E esse Ceará, hein, rapaz? Eita, cai logo, senhor, pelo amor de Deus. Falar em cair, CSA e Atlético. Atlético também com voltas a Libertadores, também deve mandar um time diferente para esse jogo contra o CSA, mas para quem está disputando o Campeonato Brasileiro e pretende algo melhor, né? Por mais que o Palmeiras esteja na Libertadores, o Atlético Paranaense também, são 2 jogos, Ceará e CSA, que você precisa pontuar, porque os adversários, aqueles times que estão brigando pelo título brasileiro, e o Palmeiras é um deles, né? Não pode deixar escapar ponto contra essas equipes, não. Quem você está falando, do Palmeiras? Do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Do Palmeiras principalmente. Perder ponto para Ceará e CSA é complicado. Com o elenco que tem, dá para fazer 3 times titulares, né? O time reserva do Palmeiras é melhor do que muitos titulares aí na Série A. Na série Muita qualidade. Nem fale. Né, América? Vamos lá, então. Domingo de manhã tem essa peleja aqui. Ó. Botafogo e Santos. Bom jogo. 11 horas. Equilibrado, né? Bom jogo. É engraçado que a gente pode ver aí 2 escolas, né? O Barroca, né, o treinador do Botafogo, da nova geração, moderno, parece que deu uma cara para o time, deu uma estrutura para o time, e vai pegar o Sampaoli, que deu uma arrumada no Santos, mas é aquela história assim, é um time que às vezes ele muda completamente a forma de jogar. Então, 2 escolas distintas e que vão se enfrentar. O Botafogo é um time que gosta de se defender bem, até porque o Barroca sabe da limitação do que ele tem em mãos. O Santos é o contrário, né? Como o som disse, 2 escolas diferentes. O Santos é um time que vai para cima. Eu acho que vai ser um jogo bom, esse da manhã de domingo. Agora, os jogos de amanhã à tarde. 4 horas para essa galera aqui, ó, com um mineirinho em campo. Vamos ver aí. Virou a página? Virou então. Corinthians e Flamengo. Clássico que... Tem televisão que adora esse clássico. Ama. Vai ser... Se puder, seria toda dia, semana. todo final de semana tem um clássico. 9 horas da manhã, os jogadores tomando café, o jogador foi até o portão, o jogador tropeçou o dia inteiro. Pois é, e aí, ó, Atlético encarando o Fortaleza do Rogério Ceni,
Muita gente torcendo aí para o Rogério Ceni se ferrar e depois vir cá pedir emprego, né? No Atlético, ele não quis o Atlético no primeiro momento. O Atlético chega bem aí para esse jogo, apesar da derrota. Isso aí vale para a mesma coisa que eu falei do Palmeiras e do Atlético Paranaense. É o tipo do adversário que você não pode perder ponto. Se você quer algo melhor no campeonato, o Atlético precisa vencer o Fortaleza, principalmente jogando em casa. E o Galo sai fortalecido depois do Clássico, inclusive? Eu acho que saiu, Péricles. Do segundo jogo. Mesmo tendo sido eliminado, pela atuação, pela entrega e pelo que a gente viu do torcedor depois do jogo, o Atlético não perdeu a confiança do torcedor. Então, acho que isso é importante. E o Rodrigo Santana, ele pode, inclusive, mesclar esse time contra o Fortaleza. A gente sabe que tem a Copa Sul-Americana no meio da próxima semana contra o Botafogo. O Barroca já não pode mexer tanto no time dele, porque tem a conta do chá. Mas o Rodrigo Santana, ele tem um Guga que pode fazer a lateral direita, dar uma descansada no Patrick. Ele tem o Hernandes, que hoje é o reserva do Fábio Santos, se ele quiser descansar os dois laterais. Eu gostaria muito de ver a dupla de zaga do Atlético, pelo menos um jogo, Maidana com o Igor Rabelo. Pois é, tem opções. Você falou isso na rádio, eu ouvi. Falei. Por que não o Maidana com o Hever? Pelo seguinte, o Péricles, o Atlético, ou qualquer clube brasileiro, ele é vendedor. O Hever, o Atlético já não vai fazer mais dinheiro no Hever. O Hever não vai render nada para o Atlético financeiramente. O Maidana e o Igor Rabelo, sim. E a gente sabe da situação do Atlético. Não adianta ter o Maidana no banco, sem jogar, você não vai fazer dinheiro nele. Em algum momento eu gostaria de ver Igor Rabelo e Maidana. O Maidana jogou bem contra o Chapecoense. O Hever é aquele jogador que tem, o Atlético vai ter o benefício técnico dele, mas financeiro não vai ter mais. Acabou. Passou o tempo do Hever em termos de mercado. Agora, quem tem mercado no sistema defensivo do Atlético hoje? Igor Rabelo e Maidana. Então eu gostaria, é o tipo do jogo que dá para fazer, para montar essa dupla de zaga sem perder qualidade. Se o Rodrigo Santana quiser mexer em algumas posições, ele não vai perder qualidade. O Atlético vai forte, ainda que mescle alguns jogadores para esse jogo contra o Fortaleza. O problema que eu vejo aí na zaga do Atlético é o seguinte, é que o Hever está falhando muito. Assim, indo direto ao ponto. Não, a sorte dele foi que o gol foi anulado porque teve a falta no Fábio Santos. Porque ele falhou ali também. A bola passou por ele, passa por todo mundo. No primeiro jogo ele já falhou. O segundo gol foi falha dele. Então eu não sei se está jogando machucado ou o que é, mas ele precisa melhorar, precisa jogar um pouco mais, precisa de um pouco mais de mobilidade. Agora, o grande ganho que o Atlético tem nessa história aí dessas últimas partidas é que está descobrindo não um time, mas está descobrindo um elenco. Pois é, eu acho com várias opções. Eu concordo com você, eu acho que o Hever está meio lento. Agora, quem não está lento, quer ver, é o estagiário poderoso. Quer ver, estagiário poderoso? Por favor. Rapaz, ele já passou, ele já correu. Sabe para que ele me entregou isso aqui? Só para te lembrar uma coisa, importantíssima. Hoje tem sorteio de ingressos para Atlético e Fortaleza no nosso Twitter, hein? Entra lá no Alterosa, BA Alterosa, no caso, né? O nosso Twitter, Bola na Área, BA maiúsculo, Alterosa minúsculo. Retuita o post oficial usando a hashtag Bola na Área. Tem um videozinho lá, você retuita lá e vai. Aí você entra no sorteio e assim, é só esperar que o nosso estagiário poderoso vai passar correndo lá no Twitter, vai entrar em contato com os ganhadores e informar como proceder para resgatar os ingressos. Então, para você, boa sorte. Bom, Som já falou, Panzi falou, agora é a vez do torcedor falar também. Assunto nas ruas com Lauro Lopes. Muito comentário ou muita corneta? Cruzeiro classificado, Atlético eliminado. Mas o pensamento do torcedor parece que agora é daqui para frente. Por isso a gente quer saber, Péricles, do cruzeirense e do atleticano. Corneta ou comenta? Mas para cornetar meu time. O Cruzeiro tem que pegar em cima. O técnico Mano Menezes tem que mais treinar o time, entendeu? Porque 2-0 é inadmissível, 2-0, entendeu? O Galo tá dando mole demais, aí, entendeu? Tanto dia que esse fé da mãe ganha lá, era pra ter jogado muito mais, aí. O time, deixando só a desejar mesmo, que, como sempre, né, o Galo dos tempos pra cá, ninguém quer jogar bola mais no Galo. Tinha que ter jogado um pouquinho mais. O Mano segurou o time, era poder ter soltado o time mais, porque o Atlético partiria para cima quando partiu e nós tínhamos jogador suficiente que dava para fazer um contra-ataque e o Mano não fez. Confiança no Atlético não dá para ter muito não, porque é muito alto e baixo, né? O time joga bem, igual, por exemplo, essa final mesmo aí, se tivesse jogado
com o mesmo empenho que jogou o segundo jogo, não teria que correr atrás do resultado 3-0. O Mano Menezes fez certo, jogou com vantagem. O time deles é fraco, Série B, 6-1, eterno freguês. E o torcedor cutucando. Olha, agora para fechar a rodada, então, né? Jogos de amanhã à noite. Avaí contra o Goiás. Esse é dose, hein? Esse é um jogo bom para curar a ressaca. Toda rodada tem um joguinho ruim. Esse é o... Bom, na teoria é um jogo ruim, né? Porque às vezes pode ser um jogo bom, um jogo franco. Isso já faz parte daquela rebordosa para esperar segunda-feira. Você já vai preparando? 7 da noite, segunda. Pois é, então, logo mais, então, né? No domingo, às 8 horas da noite, no Morumbi, São Paulo e Chapecoense. A Chape, se não abrir o olho... Eu tô achando que esse ano a Chape... O time é muito ruim, não é? Muito fraco o time da Chape. Muito instável, né? Uma situação meio complicada aí. Ney Franco também subiu no telhado lá. Subiu. E o São Paulo? São Paulo, altos e baixos, né? Vamos Muito ver depois da baixos, Copa como é que vai voltar essa sequência do São Paulo. Tem bom treinador, tem bom elenco, tem bons jogadores. É um time vencedor, mas nos últimos anos, São Paulo tá mal, né? Tá longe de ser aquele São Paulo. Mas não se acerta, né? Engraçado. Não, mas tem uma coisa, o São Paulo já está revelando mais alguns jogadores lá. O São Paulo, nos últimos tempos, está assim, revela e nem usa direito os jogadores e já negocia. Aconteceu... O David Neres fez 3 jogos, se não estiver enganado, pelo São Paulo e foi embora. Então esse é um dos problemas do futebol brasileiro. Aí você vende o David Neres, aí você contrata Diego Souza e Nenê. Aí passa por um período como esse que o São Paulo passou. Vamos ver se agora a turma lá toma juízo. Dá para entender uma contratação dessas? E qual? Do Diego Souza? Não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá porque é o seguinte... É só pegar onde ele passou, como é que foi. Mas para o São Paulo não dá para entender, mas hoje no Botafogo o Diego Souza é um jogador importante. Mas aí depende do tamanho de cada jogador, de cada clube, né? Para o Botafogo eu acho o Diego Souza importante, tem sido importante. Na época de São Paulo já era uma contratação que a gente podia questionar. Então cada time tem no esporte também não foi importante. O problema é que a hora que vira a cabeça também... Larga jogador tudo. Complicado, né? É para quebrar o pescoço. E pela Série B, gente, olha só falando em rebordosa, vamos ver aí, ó, tem América em campo hoje, vamos lá. Vila Nova, esse aí é lá não é o de Nova Lima, que de Nova Lima é com 2 L's, né? Esse é de Goiás. E o América, esse Vila Nova, ele está beirando ali a zona do rebaixamento, tá perto do América ali. Uma situação complicada para o América esse jogo. É um jogo meio ruim, mas por outro lado... Eu não estou entendendo o América. Sabe o que eu acho? Vamos ver se é o que eu estou pensando. Série B, você tem que ter um treinador cascudo, acostumado com a Série B, que vai dar uma ajeitada no time para ser competitivo. O América traz um camarada aqui para fazer laboratório. Agora é interino, né? Tem interino. Demitiu o Barbieri e efetuou o Felipe Conceição. Pois é. Mas esse aí é interino ou é definitivo? Porque é o seguinte, o América perdeu o tempo todo da Copa. Isso é um erro de planejamento absurdo. Né? Não, um trabalho todo perdido. E não saiu do lugar. Agora, o América, a gente estava acostumado a ver o América brigar para voltar à primeira divisão. Pois é, mas era a hora de mandar o Barbieri embora, pensando nesse Eu não teria contratado. Não, mas já contratou, fez aquele trabalho durante a Copa América. Era a hora de mandar, apesar dos 4-0, não vou nem questionar os 4-0 do Figueirense. O camarada vem, o time não rende com ele, aí a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Era a hora de manter um treinador, mas mantém o treinador e o resultado não acontece. O América virou campeão de treino secreto, né? Para quê? Ele joga contra o Atlético treino secreto, ganha, contra o Cruzeiro treino secreto, quando chega na hora mesmo, o negócio não funciona. A gente falou da Chapecoense, o América vive na Série B o que a Chape vive na Série A, né? O time do América não é bom. O América errou o planejamento com o Barbieri, agora com o Felipe Conceição. Nessa eu estou com o São Salvador. Eu acho que tinha que ter apostado num treinador mais cascudo. Eu não vou saber nem sugerir qual, mas tem no mercado. Série B você precisa de casca. E eu não vejo no Felipe Conceição e nem no Barbieri essa casca para treinar o América. O time já é limitado. E você pega um treinador verde, no caso do América até combina, né, por causa do verde, mas Série B não é para fazer teste. Mas engraçado, cara, eu botava fé no Barbieri, pelo currículo, pela história dele no Flamengo, lá no Goiás, aquela coisa toda. O Jair Bala, no programa Alterado Esporte, chegou a sugerir que era o momento de pegar um treinador na linha, ou ele até indicou ele, na verdade, o Vanderlei Luxemburgo. Seria o caso?
Eu não vou dizer nem nome, eu não sei nem se o Vanderlei Luxemburgo aceitaria. Agora não vem, né? Mas eu sou mais dessa linha do Jair. Eu acho que para o América disputar a Série B, ele precisava de um treinador mais cascudo. Não precisa nem ser desses treinadores estudiosos. Um exemplo é o Givanildo. Givanildo não é estudioso, mas ele é boleirão, experiente, sabe atalho, o papo, o dia a dia com o jogador. Você pega um auxiliar que é estudioso, né? Faz uma equipe técnica e vai dirigir o time. Não adianta, Série B pede experiência e nesse momento está faltando o América. Pois é o seguinte, vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais bola e é na área. Lembrando de novo, hein, tem sorteio de ingressos para Atlético e Fortaleza no Twitter do Bola na Área. Vai lá, retweet o post oficial, você está participando. Boa sorte, a gente volta já já com mais bola aqui na área. O programa aí vai com tudo para cima do time lá do Ceará, tá certo, Lauro Lopes? Fala, Péricles, meus amigos do Bola na Área. Copa do Brasil já é coisa do passado para o Atlético, né? O time só pensa agora no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Mas primeiro tem o Brasileirão neste fim de semana. E para encarar o Fortaleza, o time deve ser o mesmo que iniciou o último clássico, com Otero e Jair na equipe titular. Inclusive, o volante Jair, né, foi bastante elogiado até pela diretoria do clube. Lembrando que o Galo tem 19 pontos na tabela e pode chegar a 22 se vencer o Fortaleza. Caso isso aconteça, e o Flamengo, por exemplo, que enfrenta o Corinthians, empatar ou perder, o Galo pode subir uma posição e terminar a 11ª rodada em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E aí, na quarta-feira que vem, já tem Botafogo pela Copa Sul-Americana. Tá ok, Péricles? Grande abraço. Ok, aí eu pergunto para vocês, pegar o Fortaleza com força ou é melhor se prevenir e segurar um pouquinho, porque a Sul-Americana vem aí e interessa o Atlético? O Mano Menezes, depois do Clássico, ele falou que o Cruzeiro sentiu um pouco a parte física, porque o Atlético descansou contra a Chape e o Cruzeiro não descansou contra o Botafogo. O Atlético pode usar do mesmo artifício agora em relação ao Botafogo na Sul-Americana, mas não precisa ir com o time reserva. Falei no bloco anterior, você pode segurar, entrar com o Guga, dar uma descansada no Patrick, você pode dar uma descansada no Otero, que vem de férias e de um futebol que não jogava tanto, e colocar o Luan para jogar, você pode colocar o próprio Ricardo Oliveira para jogar, pode descansar o Hever, colocar o Maidana, ainda assim vai ser um time forte. O próprio Jair pode dar uma descansada, porque ele jogou em Chapecó, jogou contra o Cruzeiro, um jogo de muita intensidade, volta com o Zé Wellison, ainda assim o Atlético teria um time forte contra o Fortaleza, e pouparia energia para encarar o Botafogo, que já não tem esse luxo. O Barroca lá no Botafogo, ele não pode, ele tem a conta do chá. Final de semana, tem clássico, ele vai ter que jogar com força máxima. O Atlético pode se dar esse luxo. Pois é, você pouparia, agora provocar o som aí, Miltinho, presta atenção. Pouparia o Casares? Não. Tem que jogar para pegar ritmo, né? Um dia vai pegar ritmo. Jogou muito, hein? Um dia pega ritmo. Jogou bem no Clássico. Foi, depois que passou por Salinas, aquilo... Encheu o tanque? Não, fez um gol bonito. Combustível? Não, não, o que é o seguinte, ele não corre. Tem que descansar quem corre, quem dá trombada, quem sobe de cabeça. O Otero, então. O Otero mal chegou, já vai para o descanso também? É porque ele já defendeu isso aí, já veio com uma deficiência física, no preparo físico. Não teve pré-temporada. Agora, eu pouparia ali 2, 3 no máximo. Isso. E o resto vai para o jogo, todo mundo. Dá para nomeá-los? Não, né? Aí é com o treinador. Você poupa 3 no início e faz o resultado e no segundo tempo substitui. Aí são 6. Porque tinha gente falando que o Vinícius poderia até entrar contra o Cruzeiro agora. Treinou, né? É outro também que tá precisando Pode de espaço. jogar. O elenco do Atlético qualificou. Agora, o mais importante para o Atlético nesse jogo contra o Fortaleza nem é sistema tático. É o espírito com que o Atlético vai entrar em campo. O Atlético precisa entrar para vencer, com o time B, com o time Z. Pegador, indo para cima. Para vencer. Porque se entrar agora... Porque o Atlético gosta muito disso. Vai uma partida que vai lá no alto, na outra só entra, tranquilo. Esse é um perigo. Aí é complicado. E a Raposa lá na Boa Terra encarando o Bahia, hein? Mano Menezes deve mexer muito no time. Lauro Lopes é o cara que, de novo, conta tudo pra gente.
Pois é, Péricles, estou de volta agora para falar sobre o Cruzeiro, né? O time busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro depois da classificação na Copa do Brasil. O time está em 17º lugar no Campeonato Nacional, com apenas 9 pontos ganhos e precisa de uma vitória. E para enfrentar o Bahia logo mais lá em Salvador, Mano Menezes deve colocar em campo um time totalmente reserva. Isso já pensando, né, no jogo pela Copa Libertadores na próxima terça-feira. Mano já havia adiantado que pouparia os principais jogadores após o clássico. E aí a principal volta nesse time reserva seria Ariel Cabral, que não jogou por causa da pancada na cabeça, né? Foi poupado e deve retornar a esse time do Cruzeiro contra o Bahia em Salvador. Então o Cruzeiro pensa muito na vitória e, apesar do time reserva, quer muito sair de lá com os 3 pontos para começar essa reabilitação no Campeonato Brasileiro. Tá ok, Péricles? Um abraço. Abraço, Lauro. E aí, ó, o Cruzeiro segue na Copa do Brasil, procurando se reabilitar no Brasileiro. O Bahia saiu na Copa do Brasil, concentra só no Brasileiro. Isso não complica não, Panzi? Ainda mais time azul aí, para lá de reserva? Complica. O Bahia vai com força máxima. A gente falou, o Bahia está bem, é bem treinado, tem um bom time. Não está mal no Campeonato Brasileiro, está ali no meio de tabela, precisa da vitória jogando em casa. E é claro que na cabeça do time do Bahia, do Roger Machado, se tem uma hora boa para encarar o Cruzeiro e para vencer, é contra o time reserva do Cruzeiro. O Roger Machado deve estar comemorando lá em Salvador. Agora, falei, não dá para a gente questionar o Mano nesse momento. Terça-feira tem um jogo mais importante do ano para o Cruzeiro, que é a Libertadores, é mata-mata contra o River Plate. A gente sabe da importância do primeiro jogo em mata-mata. Foi assim que o Cruzeiro classificou contra o Atlético. Então, o foco tem que ser no River Plate. E aí ele manda um time reserva para Salvador e com a cabeça lá em Buenos Aires. Porque o risco de colocar titular é só machucar mesmo, né? Porque é questão cansaço de pegar também, risco. né? A intensidade do clássico. Mas sabe o que é também? O problema é o tamanho do Brasil, sabia? Exatamente. Continental, né? Porque se fosse no Rio de Janeiro. Você vai lá para cima, depois você volta e depois vai lá para enfrentar. É complicado. Teria que sair de Salvador para Buenos Aires. Não vale a pena. A gente discute muito o calendário brasileiro, mas a gente esquece muito de entender a geografia que o nosso futebol tem que enfrentar. É complicado. Dentro do Brasil você já viaja. O Atlético foi a Chapecó, fretou o voo. E durante o jogo contra a Chapecoense, estava chovendo muito em Chapecó, muita névoa. A gente não sabia se ia voltar ou não, se ia ter teto ou não. E se não tivesse, o Atlético ia ter que pegar um ônibus, andar 500 quilômetros até Porto Alegre para voltar no dia seguinte para cá. Então, são essas dificuldades que o Cruzeiro está evitando para poder ter força máxima contra o Rio. Eu fico pensando, e se tivesse time lá do Amazonas, então, tivesse time lá de Tem do Ceará, né? Roraima, né? Rondônia, ia complicar muito. Você imagina a dificuldade para Fortaleza e Ceará, que tem que estar o tempo inteiro aqui embaixo jogando contra Sul e Sudeste sobe e voltando desce, para lá. É brincadeira, né? Hora do intervalo então, pessoal. Voltamos já já. Aproveite para ir lá no Twitter, concorrer. Olha aqui, ó. Pares de ingressos para Atlético e Fortaleza, hein? Vai lá, retweet o nosso post oficial. Tem eu lá e o estagiário poderoso, hein? Então eu digo para você, a gente vai ali e volta já já. Aproveite para twittar. Neste sábado, continuaremos o nosso bate-papo com o Dr. Vioto e o Dr. Está concorrendo a pares de ingressos para Atlético e Fortaleza amanhã no Indepa. Fechando o programa agora, tem uma charge aqui do meu amigo Som Salvador. Charge não se explica, mas ele vai ter que falar a respeito. Vamos lá. Tá aí, bola rolou, então ficamos assim. Então ficamos 3-2. Soma total final. Cruzeiro 3, Atlético 2. E não se fala mais nisso. Não tem muito o que falar. Segue a raposa. Segue, é vida que segue, né, como diz o Lauro. Vamos olhar para frente, vamos tocar o barco. Cruzeiro, beleza. Atlético, beleza também. É isso aí, né, Panzi? Tem que ser, né? E merecido, né, Félix? Merecido. O Cruzeiro errou menos, mereceu passar. Mereceu passar. Panzi, me diz uma coisa, você jogou bola? Tentei. Tentou? Ele joga até hoje. Eu ouço lá no programa deles, falo todo dia que jogaram bola. Não sei o quê. Lá, joga com skunk, joga com não sei virei jornalista. Por aí. Eu acho que é por aí. Seu pai jogava bola, não, né? Na peça pelada mesmo, né? Era zagueiro. Tem cara de ser uma perna de pau dos infernos, né, Afonso? Tá bom. Ô, Som, você fala com autoridade, afinal, olha só a pinta do Som Salvador, hein? Nossa. Craque do time da imprensa.
Ô, São, que ano foi isso aí? Vamos lá. Tem um pessoal conhecido aí. Olha lá, bola rolando. Olha a equipe aí. Aqui eu já conheço uma turma aqui, ó. Difícil lembrar o Cadê o ano. São Salvador? São Salvador, aqui, rapaz. Olha. 40 quilos atrás. O Ligeirinho, olha aqui, o Marco São Salvador Antônio. aqui, ó, com a pinta. Parecia até o Afonsinho. Ah, é o Eduardo Costa do meu lado. Eduardo né? Costa aqui, ó. Ó, tá aqui Marco Antônio, não é isso? É, Marco Antônio. Esse aqui é o Ivan? Ivan também, bem magrinho, hein? André Marques trabalhou André aqui, ó, também, repórter. é. Olha aqui. Esse aqui. Coronel Aníbal. Jogou no Atlético também, né? Coronel Aníbal. Coronel Aníbal, rapaz. Esse aqui eu não sei quem que é, deve ser meu time. Ah lá, o Peninha, esse é o Peninha. O Peninha tá aqui, ó. Que time que era esse, Som? Peninha. É o da redação do jornal. Olha o Sidney Lopes aí, o editor de fotografia. Esse magrinho aí. Ponta esquerda, quem que era aqui? Tava quietinho lá. Ah, eu não lembro o nome. Me desculpa, eu não lembro. Esse é o time da redação do jornal. Você não lembra mas nenhum naquela ano? época era assim, a gente trabalhava sexta-feira até lá para as 8 horas, ia para o bar, saía do bar lá para as 2 da manhã, ia em casa às 8, encontrava em frente ao jornal, ia jogar bola, mas uma alegria, sabe? Eu acho que era uma época muito divertida, muito Aqui, romântica. você é um traíra. Você jogou em Salinas também? Porque tu casado, você Não, falou. Salinas não, É, não. Pelo treinamento que você citou aí, meu filho, já era. Não, mas eu já joguei em Pompeu. Tá aí, pessoal. Com essa aí, a gente termina o programa de hoje. Panzi, muito obrigado pela participação. Valeu, okay? sempre um prazer. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Ok? Valeu. Vamos chamar o CJ também, que tá me devendo a visita. São Salvador, mais uma vez, muito obrigado. Tamo aí firme. Firme Tamo e junto. forte, ok? Ó, nós ficamos por aqui, então. Mais esporte na segunda-feira com a bancada democrática do Alterosa Esporte. Bom final de semana de muitos jogos para os times mineiros. Boa sorte, estão precisando. Cruzeiro, Atlético e América. Sábado que vem a gente volta com mais um Bola na Área. Até lá. Muita emoção no Shadow Brasil.